Após escrever 11 longos capítulos de teologia na carta aos Romanos, Paulo dedica os últimos versículos de Romanos capítulo 11 a fazer uma pausa para cantar ao Senhor, para exaltar a sabedoria insondável de Deus. Portanto, no vídeo de hoje, quero conversar com você sobre o tema Uma Pausa para Cantar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que a graça e a paz do Senhor permaneça sobre a sua vida e a sua família. Espero que o conteúdo produzido neste canal promova a edificação da sua espiritualidade e promova o fortalecimento da sua fé em Jesus. A palavra de Deus registrada na carta aos Romanos, no capítulo 11, do versículo 33 em diante, diz assim: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. No capítulo 1 da carta aos Romanos, Paulo fala sobre o poder do Evangelho e a necessidade que temos do Evangelho. No capítulo 2, o apóstolo Paulo fala sobre a justiça de Deus. Deus, ele está restaurando a criação para que seja como era no início, lá antes do pecado, antes da queda. Mas Deus faz isso por meio da justiça. Deus não burla as regras para aplicar a sua vontade. Deus traz a efeito a sua vontade praticando a justiça. E Paulo fala sobre isso no capítulo 2 da carta aos Romanos. Deus está fazendo tudo como ele teve de propósito lá no início, mas ele faz isso por meio da justiça. No capítulo 3, o apóstolo Paulo apresenta a realidade da depravação total. Todos os seres humanos pecaram, todos os seres humanos caíram, todos os seres humanos desobedeceram a Deus. Não há um justo sequer, nenhum apenas sobre a terra. Ademais de Jesus, todos pecaram. No capítulo 4 de Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre a necessidade da fé para que sejamos reconciliados com Deus. E o apóstolo Paulo apresenta, por exemplo, o caso de Abraão, que por meio da fé foi justificado perante Deus. No capítulo 5 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo apresenta a realidade de que nós fomos reconciliados com Deus e que não há mais inimizade entre nós e Deus, porque Jesus pagou o preço da nossa redenção, morrendo por nós. No capítulo 6 da carta aos Romanos, o apóstolo apresenta a realidade da nossa imperfeição, da nossa incapacidade de guardar a lei. E o salário do pecado, o salário da desobediência à lei, o salário da incapacidade de amar é a morte. No capítulo 7, o apóstolo Paulo apresenta uma comparação entre o nosso casamento com a lei e o que a lei exige de nós, e o nosso casamento com Jesus, e o que Jesus nos oferece e o que ele espera de nós. No capítulo 8 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo apresenta a vida no Espírito, e todo aquele que vive no Espírito já foi reconciliado com Deus e, portanto, não há mais nenhuma condenação para aqueles que vivem no Espírito, reconciliados com Deus. Nos capítulos 9 e 10 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo apresenta que Deus ele estabeleceu para si um povo na terra. Deus elegeu para si um povo. E Deus faz isso com base na sua presciência. Deus faz isso com base no seu conhecimento prévio de todas as coisas. No capítulo 11, Paulo fala sobre a relação de Deus com Israel. Deus ainda tem planos de salvação para Israel, mesmo Israel tendo inicialmente falhado com Deus. E o apóstolo Paulo apresenta a realidade de que se nós que éramos do jambuzeiro bravo fomos inseridos, enxertados na oliveira verdadeira, quanto mais Israel que já da oliveira verdadeira, que já estava na oliveira. Então Deus tem plano de salvação para Israel. E após fazer toda essa exposição,
do Evangelho. No capítulo 12, o apóstolo Paulo vai continuar a sua exposição de teologia, a sua exposição do Evangelho para carta para a igreja de Roma. Mas antes, nos versículos 33 a 36 de Romanos 11, ele faz uma pausa para cantar, uma pausa para celebrar a Deus. Esta carta aos Romanos é uma carta preciosa. O pregador galês Martin Lloyd Jones, ele ficou 13 anos pregando todas as sextas-feiras a carta aos Romanos expositivamente na igreja aonde ele servia. E durante 13 anos ele expôs esta preciosidade. Portanto, o apóstolo Paulo ele sintetizou a mensagem para apresentar à igreja de Roma e a nós nos dias atuais, mas nós teremos conteúdos preciosos para aprender sobre a carta aos Romanos durante todos os dias da nossa existência. Então, diante dessas verdades, eu gostaria de deixar, a partir do texto que lemos de Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao 36, dois importantes desafios. E o primeiro desafio é: faça uma pausa para cantar. O apóstolo Paulo, após fazer exposição da teologia, exposição do Evangelho para os irmãos de Roma, ele ainda tinha conteúdo para apresentar, ele ainda iria continuar, mas ele faz uma pausa para exaltar a sabedoria insondável de Deus. O que nós sabemos a respeito de Deus, nós sabemos porque Deus se revelou a nós. Ninguém jamais poderia conhecer a Deus sem que Deus se revelasse, porque os pensamentos de Deus, a sabedoria de Deus é insondável, a sabedoria de Deus é inescrutável, ou seja, ninguém consegue por si mesmo desvendar os mistérios de Deus e a sabedoria de Deus. Por isso, faça uma pausa para cantar e exaltar a sabedoria insondável de Deus. Exalte a Deus pela sua sabedoria insondável, mesmo que depois desta pausa você tenha mais coisas para fazer, você ainda tenha mais atividades para realizar, mais demandas para executar, mas faça uma pausa para celebrar o Senhor. E o segundo desafio é: agradeça a Deus por se revelar a você. Você só tem o conhecimento de Deus, você só conhece a respeito de Deus porque o Senhor se revelou a você, o Senhor se apresentou a você. Como dissemos, ninguém jamais conheceria a Deus sem que Deus se revelasse a essa pessoa. Sem que Deus se revelasse a cada um de nós, nós não o conheceríamos. Por isso Deus revela para nós os seus mistérios, Deus revela para nós a sua sabedoria, Deus revela para nós os seus pensamentos. Agradeça, pare para agradecer ao Senhor por ter se revelado a você, porque você conhece a Deus. E o nosso conhecimento de Deus definitivamente não é porque somos sábios e instruídos, mas é porque Deus, ele decidiu se revelar aos pequeninos, como orou Jesus, dizendo: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e poderosos, e o Senhor as revelou aos pequeninos, conforme o registro de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Então celebre ao Senhor por se revelar a você. Vamos juntos orar? Soberano e eterno Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te rendemos graça. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se revelou a nós. Nós te conhecemos, não é porque nós somos intelectualmente elevados, mas porque o Senhor se revelou a nós. Senhor, nós também fazemos uma pausa para te engrandecer, porque tu és Deus na nossa vida. Nós te louvamos porque o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é piedoso, o Senhor é compassivo, o Senhor é benigno, o Senhor é misericordioso. Nós te exaltamos pela sua eternidade, pela sua onisciência, pela sua onipotência, pela sua onipresença. Deus, nós também queremos te agradecer porque o Senhor se revelou a nós, porque tu és o Deus da nossa salvação, que se revela, que se dá a conhecer a cada um de nós. Que nossa vida seja te conhecendo a cada dia mais, em nome de Jesus. Nós fazemos esta pausa para cantar, esta pausa para te louvar, esta pausa para te adorar com alegria, em nome de Jesus. Amém.